Meus caros, se tem uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo que eu tô aqui na internet, é que o brasileiro adora cagar regra nos outros. E hoje eu quero falar sobre isso com você, sobre a inveja do brasileiro, sobre por que o brasileiro gosta de cagar regra e por que o brasileiro adora dar pitaco na vida dos outros. É o seguinte, eu acompanho, eu já passo vídeos aqui e sempre vejo, né, cara, o YouTube brasileiro e como o YouTube brasileiro piorou com o passar do tempo e tal, como essa plataforma aqui no Brasil piorou muito e como que o YouTube foi piorando com o passar do tempo, e não só o YouTube, mas também outras redes sociais também foram piorando com o passar do tempo, mas não foi por conta do algoritmo e sim por conta dos usuários. O que que acontece? É, uma coisa que eu percebo e que fica muito claro, fica muito nítido, é que aqui no Brasil, com o passar dos anos, com o aumento de pessoas e de usuários na internet, foi se mostrando muito claro, foi se mostrando muito explícito que as pessoas que tiveram acesso às redes sociais, algumas delas eram doentes. Eram pessoas que não tinham condições de mexer na rede social, e se elas estão mexendo na rede social, já é um problema logo de cara. É um problema que precisava ser resolvido urgentemente, porque essas pessoas não podem estar mexendo numa rede social. Elas não é para mexer numa rede social. Obrigatoriamente elas não deveriam estar mexendo numa rede social, mas elas estão mexendo e isso é um problema gravíssimo. E aí, cara, com essa parada de democratização da internet, etc, veio muita merda e uma dessas merdas é pessoas que vêm cagar regra na cabeça de outras pessoas, achando que o que elas pensam, o que elas acham é o correto e que o que a pessoa falou ali não tem nada a ver, é viagem da maionese da pessoa, não devemos considerar a opinião dela e tal. E cara, o que eu percebo é que é só aqui no Brasil que acontece isso. Eu fui fazer vídeos para outros países. Fiz vídeo para outro idioma, né? Fiz vídeo para língua estrangeira. Assisto conteúdos da língua estrangeira. E fica muito claro, fica muito nítido que é só aqui no Brasil que a gente vê o cara cagando regra. O cara que caga regra, o cara que fala porcaria. O cara que diz que é o fodão em tal área. Ah, eu sou fodão em tal área. Deve nem ter estudado para isso, mas é o fodão em tal área. É só do Brasil que tem esse tipo de coisa. Porque eu não vejo isso em outras línguas. E aí você pode até falar, é por conta do nosso país que tem uma taxa de analfabetismo funcional muito grande. Pode ser que seja, mas não é isso que eu penso, porque se fosse assim, a gente estaria falando também dos nossos outros países aqui da América do Sul, mais os outros países ali que compõem a América Latina, no caso a América Central, os países do Caribe, o México e tal. E esses países, eles possuem um tratamento melhor do que a gente aqui com relação a comportamento de usuário. Eles têm um comportamento melhor de usuário do que a gente. E a educação deles não é top de linha. A educação deles não é uma coisa, nossa, meu Deus, vamos comparar a Argentina com os Estados Unidos, é a mesma qualidade. Não, é do mesmo nível da gente. Só que fica muito claro, fica muito nítido que, na minha visão, eles entendem isso. Eles entendem que falar coisas para uma certa pessoa vai ofender uma certa pessoa e vai fazer com que a pessoa desista de seguir fazendo aquele conteúdo. É igual eu falei com vocês. Eu nunca recebi uma ameaça de morte, nunca me imputaram crime, nunca fizeram nada igual fazem aqui no YouTube brasileiro. É bizarro. É bizarro. Nunca recebi nenhum comentário aleatório, a não ser que seja de próprios brasileiros. É engraçado isso, porque a demonstração tá nos próprios comentários, né? Recebi um comentário aqui no meu vídeo que eu fiz lá pra gringa, e o cara que comenta é um tal de José Vieira Martins. José Vieira Martins, pelo nome você já vê que é brasileiro.
Aí o cara comenta o quê? Por favor, cancelar e Vieira Martins. Para o malte, papapá, papapá. Tudo bem, o comentário dele até que não é tão estranho em comparação aos outros comentários que eu já li aqui com vocês. Mas, cara, você percebe que esse tipo de comentário aqui não tem nada a ver? Aí você pega os caras que realmente são, né? As pessoas que de fato são, do... que são latino-americanos, assim, né? Hispanohablantes, hispanofalantes. Você vai ver aqui, ó, Thomas Garcia. O canal decaiu bastante desde a década passada e não foi, né, porque começou a ficar obcecado por machucar o Lula Molusco, né? Isso é uma referência muito clara ao vídeo que eu fiz sobre a Nickelodeon, né? Falando que era um fim de uma era, né, e tal, porque o canal vai acabar. Aí falou, merecido. E tal, uns comentários assim que tem coerência com o vídeo, né? Tem coerência com o conteúdo. É claro que não são todos. A gente tem uma pequena parcela que, logicamente, são de comentários que não tem nada a ver. Mas a grande maioria comenta coisas que tem a ver com o vídeo. Só que o brasileiro não. O brasileiro, você já deve ter visto os comentários aqui do Brasil. E fica muito claro que as pessoas, elas, quando vai ver um vídeo bom, elas falam o quê? Vídeo legal. Top vídeo. Vídeo maneiro. Não acrescenta nada. As pessoas não acrescentam nada. O maior exemplo mesmo são os meus vídeos que eu faço aqui pro Brasil. Ainda bem, né? Eu acho que aqui nesse canal, por mais que eu critique muito o público, ainda tem gente que vem aqui e comenta algumas coisas decentes. Só que você vai pegar o meu canal lá de futebol, cara, é chocante. Você entra no canal lá, top legal vídeo. Vídeo legal. Legal o vídeo. Pô, que merda de comentário é esse? Tudo bem, você falou que o vídeo é legal, mas me diga mais alguma coisa. Não pode falar mais alguma coisa, não? É isso que me dá mais raiva, tá ligado? Porque se fosse qualquer outro lugar do mundo, o cara não ia falar só vídeo maravilhoso, vídeo isso, vídeo aquilo. Ele ia comentar mais alguma coisa. Comentar é importante, só que eu acho que comentar algo sobre o conteúdo em si evidencia de que você assistiu aquilo, sabe? Se você só comenta vídeo legal, vídeo top, pra mim, na minha visão, você ouviu só a metade do vídeo, pelo jeito que tá falando, entendeu? Então eu acho muito merda, principalmente esses comentários, mas também aqueles comentários que a pessoa vai lá e caga a regra, né? Fala que é o fodão na área, fala que é o gênio. Ah, você não conhece o tal assunto do mesmo jeito que eu, sabe? E tem que validar minha opinião de todas as formas possíveis. É isso que acontece, né? Você vê que o cara quer que você valide a opinião dele de todas as formas possíveis. Ele não aceita que o que você falou realmente está certo, mas que faltou alguns pontos ali no seu argumento. Ele não aceita isso. Ele aceita que, não, se é isso, se é aquilo, se é outra coisa. Complicado. Mas é só aqui no Brasil que acontece esse tipo de coisa, tá? Só aqui no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Porque o tratamento do brasileiro, tratamento do público brasileiro é desse jeito. Porque se você for pegar o tratamento do público de outros países, você não vai ver isso. Você não vai perceber isso. Porque isso não acontece, cara. Isso não rola. Isso não rola. Só aqui no Bostil que acontece esse tipo de coisa. E eu acho que isso tudo tem a ver com inveja. Por que eu falo que isso tem a ver com inveja? Porque durante muito tempo, o brasileiro idealizou a ideia de que ser influencer, de que ser youtuber é ser aqueles cara lá que ganha dinheiro a rodo, que ganha isso, que ganha aquilo. E como a gente vive numa realidade brutal, beta, não sobrou nada, a gente acha que, meu Deus, fazendo conteúdo o cara vai ganhar muito dinheiro, então a gente precisa falar mal dele. É meio que uma visão já de falar mal do dinheiro em si. É uma visão do tipo, eu acredito que o brasileiro, ele tem dois tipos de inveja. A inveja emocional, essa inveja que a gente tem, né, que todo mundo tem, que normalmente acontece, né, é normal da gente ter esse tipo de inveja. Mas também tem uma outra inveja, que é a vocacional. O cara tem a inveja emocional dele, mas com o tempo ele vai
aperfeiçoando essa inveja, vai criando uma vocação para ser invejoso. É isso que acontece. A maioria das pessoas tem inveja vocacional, uma inveja que de nascimento a pessoa vai aprimorando a inveja dela e vai tornando aquilo ali não mais um sentimento, mas sim uma personalidade dela. Uma personalidade dela, é isso que acontece. Então, cara, a verdade é que o brasileiro ele é muito invejoso, tá? E os exemplos estão aí nos comentários. Você vai ver que os comentários, eles são o maior exemplo disso, sabe? Esse são o maior exemplo disso. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Falou, tchau e até a próxima.